Como é que a gente consegue tudo que a gente deseja? Você já parou para pensar que tem algumas pessoas que conseguem tudo aquilo que elas desejam? Parece que são pessoas que têm muita sorte na vida, enquanto tem outras pessoas que não saem do lugar. O que essas pessoas que conseguem tudo que elas desejam têm de diferente? Eu quero dividir com você que eu já fui exatamente a pessoa que ficava sonhando com o dia que os humilhados seriam exaltados. Eu, gente, lá dentro do meu Uber compartilhado com 70 pessoas, vulgo ônibus, no calor de Salvador, tomava 8 ônibus por dia, indo para a faculdade, indo para o estágio, sonhando com o dia em que eu ia ter um carro com ar-condicionado, que eu ia ter um relacionamento amoroso incrível, que eu ia ter filhos, que eu ia construir uma família, que eu ia realmente ter uma casa com quintal, que eu ia fazer viagens inesquecíveis. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Só que eu não sabia como é que eu conseguia tudo aquilo que eu desejava. Eu só sabia sonhar. Anos se passaram, pula para hoje em dia, muitos estudos, muitos erros, muitos acertos, muitas transformações que aconteceram internamente comigo. Minha consciência se expandiu muito ao longo do tempo e claro que eu me desafiei muito mais, eu tomei decisões bastante difíceis, mas hoje eu moro aqui na minha casa nos Estados Unidos, na Califórnia, um lugar que eu amo, 18 anos de casada com um japonês que é exatamente como eu descrevi no meu quadro dos sonhos, com meus 2 filhos que eu sempre sonhei, viajando para todos os lugares que eu sonhei, trabalhando de casa, trabalhando com o que eu amo. E eu quero dividir com você algumas coisas que eu entendi sobre como conseguir tudo aquilo que você deseja. Então eu quero dividir com vocês nesse vídeo 3 coisas importantes. E a terceira é realmente uma informação extremamente valiosa que acaba sabotando o sucesso de muita gente. Então presta atenção nesse vídeo até o final. Nesse processo de eu querer realizar todos os meus sonhos, eu tentei conseguir fazer as coisas e criar um caminho que era lógico na minha cabeça para chegar até essas coisas, me esforçando muito e trabalhando muito duro para poder conseguir. Por exemplo, eu queria muito ter um carro. Então eu tirei as minhas férias da faculdade para trabalhar as férias inteiras o dia todo. Eu trabalhava de manhã até de noite. Trabalhei naquela loja de biquíni Blue Man, não sei se você conhece. Então todos os dias eu trabalhava o dia inteiro, inclusive sábado, inclusive feriado, e eu tirava o meu horário de almoço, eu levava comida de casa, isso é importante ressaltar, levava quentinha de casa para não gastar no shopping, eu fazia de tudo para poder juntar aquele dinheiro. E aí eu levava comida de casa, no horário do almoço eu comia rapidinho e eu vendia brigadeiro nas outras lojas. Então, quando eu chegava cansada da loja de noite, depois de trabalhar o dia inteiro, voltava de ônibus para casa, fazia os brigadeiros de noite, de manhã ia para a loja, comia quentinha, comia os brigadeiros, dava horário de almoço, era o horário que eu conseguia vender nas outras lojas, todo mundo amava meu brigadeiro. E aí eu prometi para mim mesma que eu não ia tirar 1 centavo do salário. E, gente, eu não tirei 1 centavo, eu juntei tudo. E aí eu consegui comprar meu carro. Eu lembro que meu pai disse para mim que se eu conseguisse 80% ou 90% do valor, ele ia me ajudar com o restante. E ele me ajudou. E aí eu consegui. Então, nessa época, eu tinha a crença de que se eu me esforçasse, se eu desse duro, se eu me privasse das coisas que eu gosto, se eu me dedicasse muito, eu ia conseguir. E eu realmente consegui. E aí, o que aconteceu? Mais uma vez, essa crença de esforço se reforçou na minha vida. E hoje eu tenho um entendimento que eu gostaria muito de ter tido naquela época, porque com certeza se eu tivesse esse entendimento, o meu processo teria acelerado muito mais e seria muito mais leve. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, para dividir esses 3 pontos assim que são fundamentais, tá? Primeiro ponto que você precisa entender é, você precisa entender que você está criando a sua realidade o tempo todo. Com o que você pensa, com o que você faz, com o que você vibra, com o que você emana, com as escolhas que você faz, com o que você fala. Então, para que você crie exatamente aquilo que você deseja, as suas ações físicas e as suas ações não físicas, elas precisam estar em congruência. Por exemplo, você está se esforçando todos os dias para poder criar mais abundância financeira. Você está dando o seu máximo naquilo que você faz, mas você não está conseguindo ver resultados. O que eu indico para você? Comece a observar que crenças você carrega sobre aquilo que você quer. Por exemplo, você quer mais dinheiro, mas de repente você carrega crenças de que ganhar dinheiro é muito difícil, ou você critica as pessoas que têm dinheiro, ou você vive reclamando que tudo está caro demais. Vai no supermercado, isso aqui está muito caro. Ou então você vive reclamando que você não tem dinheiro para comprar aquilo que você quer. Então você pode se esforçar quanto for, mas dificilmente você vai materializar muito dinheiro. Por quê? Porque as suas causas físicas e as causas não físicas, elas estão em contradição. Então, se você quer enriquecer, ame o dinheiro, se sinta abundante financeiramente, se sinta à altura de ter mais dinheiro, se
torne e vibre a abundância. Isso vale para tudo. Isso vale para a saúde, isso vale para relacionamento, isso vale para tudo. O seu desejo ele vai vir da combinação das suas ações físicas no mundo e das não físicas também. Então, cuide muito bem dessas duas causas que você está enviando para o mundo. Segundo ponto importante que eu demorei muito para entender e que vai ajudar você demais, vai cortar caminho para você se você entender isso. O processo de criação, gente, é muito mais sobre precisão do que sobre esforço. A gente tem uma ideia assim muito enraizada na nossa sociedade de que a gente precisa se esforçar muito para conseguir o que a gente quer. A gente precisa se privar das coisas que a gente gosta para conseguir o que a gente quer. Essa crença precisa ser quebrada. Você, por exemplo, conhece alguém que trabalha pouco e ganha muito? Eu conheço. Eu já dividi aqui outro dia, por exemplo, o dono do RV Share, que trabalha de 1 a 2 horas por dia e ele é bilionário. Ele teve simplesmente uma ideia de negócio que trouxe muito benefício para as pessoas e ele foi recompensado por isso. Eu tenho certeza que você também conhece alguém que se acaba de trabalhar, que se esforça muito e não é muito bem recompensado financeiramente por isso. Eu conheço várias. Se você tem isso, eu te entendo porque eu também tive. Às vezes a gente se esforçando muito dá uma falsa sensação para o nosso cérebro de que a gente está avançando, quando na verdade você pode estar tendo dificuldade de parar para ter ideias melhores e afiar o machado. Com o machado afiado, você vai cortar muito melhor uma madeira, por exemplo, muito mais rápido do que você ficar com um machado cego lá se esforçando absurdamente tentando cortar com um machado que não corta nada. Faz sentido para você? Então, o processo de criar uma nova realidade envolve você viver o bem-estar como prioridade e ter a mente muito livre, muito descansada para você ter ideias de como entregar o melhor que você tem para o mundo e para as pessoas. E fazer isso de uma forma muito mais precisa, muito mais intencional, que traga o máximo de resultado que você precisa. Terceiro ponto importantíssimo. E eu espero que cada pessoa aqui consiga captar isso que eu vou falar. Esse é um ponto assim, fundamental. O que pode estar sabotando você de conseguir criar a realidade que você deseja é justamente quando você foca tanto nesse sonho, tanto em alcançar essa realidade, que você não consegue viver de maneira apaixonada pelo processo de alcançar essa realidade. Presta atenção nisso, que isso é muito poderoso. Às vezes, quando você está nessa sua obsessão pelo seu desejo, é isso que está impedindo você de alcançar justamente o seu desejo. Isso é muito sério. Os desejos, eles nunca irão se esgotar. Pense comigo. Quando você atingir um desejo, você vai querer outro. Quando você atingir esse outro, você vai querer outro. Isso nunca acaba. Essa é a beleza da vida, porque para a gente atingir um desejo, a gente precisa necessariamente se transformar, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer. Então, concorda comigo que é um caminho que nunca vai ter fim? Então, a gente nunca vai parar de desejar. Então, viver o processo precisa ser divertido, precisa ser leve, precisa ter bem-estar. Você precisa encontrar prazer no ato de criar essa realidade que você quer viver. É como se você estivesse jogando um grande jogo. Eu sempre falo sobre isso aqui, só que é um jogo muito divertido. Por exemplo, vou dividir minha experiência com você. Quando eu ficava assim, obcecada naquele sonho, eu queria que as coisas acontecessem como eu queria, da forma que eu queria, eu vivia ansiosa, gente. Eu vivia angustiada, eu ficava com medo de dar errado. E aí é uma grande cilada. Por quê? Porque quando a gente está lá na ansiedade, querendo tudo que aconteça na hora que a gente quer, a gente começa a fazer de tudo, a meter as caras, a gente se esforça. E aí, quando não sai exatamente como a gente queria, a gente cai e a gente vai para o polo oposto. A gente acha que não vai dar certo, a gente desiste, a gente cai na apatia. Essa é a lei da polaridade. Para quem entende mais das leis universais vai entender. A gente está lá naquele posto, sabe, se acabando, se esforçando, e de repente, também não quero mais nada, não dá certo, não serve para mim. As coisas começaram realmente a acontecer para mim quando eu aprendi a me divertir no processo de criar. Quando eu parei de me preocupar, porque eu entendi que eu estava criando da forma correta. Então, se eu estou criando da forma correta, necessariamente vai acontecer, mesmo que eu não saiba quando, mesmo que eu não saiba todos os caminhos. Eu sei que vai. Então, eu me divirto nesse processo de criar. E essa leveza me conecta com pessoas, me conecta com coisas, me conecta com situações que me levam exatamente para o caminho que eu preciso seguir para criar a realidade que eu quero. Então, eu fico atenta para eu poder tomar ações inspiradas em direção a essa realidade. E aí eu vou dando passos e as coisas começam a acontecer e elas acontecem absurdamente mais rápido quando eu estou no bem-estar. Então, esse senso de confiança no universo e o fato de colocar prazer no processo mudaram completamente a minha vida. Se eu tenho certeza que vai acontecer, se eu tenho certeza que eu estou produzindo as causas, eu vou ficar leve, eu vou
trabalhar o meu bem-estar, que as coisas vão ser apresentadas para mim. Eu não sei qual é a situação que você vive hoje, mas se você quer transformar completamente a sua realidade, aprender a criar um novo cenário de vida completamente diferente para você, eu criei um programa que é um processo de 27 passos que a gente vai passar para você transformar completamente a sua realidade. A gente vai aprender a criar um novo eu, uma nova versão da gente que é correspondente a uma realidade completamente diferente. E isso fez minha vida mudar por completo. Esse mesmo processo que eu passei, centenas de pessoas já passaram e tiveram suas vidas transformadas, e eu quero te convidar no dia 4 de junho para fazer parte do The Way. The Way significa o caminho. Então, é um caminho que vai te levar para a criação de uma nova realidade. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. É só clicar no link, você vai direto para o nosso WhatsApp. Não é grupo de WhatsApp, nada disso. É um atendimento individualizado mesmo. Você vai entrar, vai falar com a minha equipe, tirar todas as dúvidas sobre o programa The Way, tá? E conte comigo nesse processo. Clica logo aqui no link e a gente se vê em breve. Um abraço e até mais.